Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi: louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. A igreja de Corinto ela é conhecida por ser uma igreja bastante dividida, né? Havia aqueles que se chamavam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. Os mais espirituais se diziam de Cristo. Mas era uma igreja cheia de partidos. E isso acabou desembocando num problema na ceia. Alguns chegavam cedo, eram mais abastados e saíam e comiam tudo e bebiam tudo. E aí, para quem tem alguma dúvida que o elemento a ser utilizado era pão e vinho e não pão e suco de uva, basta ver o que aconteceu quando alguém bebeu demais, né? Eles se embriagaram. Então, o elemento que foi utilizado na ceia do Senhor sempre foi o vinho. Só que este era um elemento simbólico. Ele não deveria ser tomado como uma grande refeição. As pessoas estavam comendo muito e bebendo muito, esquecendo do significado daquela refeição pactual. Porque tudo que queriam era ter o máximo para si próprios. As igrejas divididas, elas têm esse problema. Cada um quer o melhor para si, para o meu grupo, para a minha família. Não há um sentimento pactual, comunitário, de olhar para a necessidade do outro e se preocupar com a necessidade do outro. É só o que eu vou ter. Então, alguns comiam demais, se embriagavam, e outros não tinham nada. Chegavam e não tinham o que comer e o que beber. Esse espírito não é o espírito de Cristo, irmãos. É tanto que o apóstolo Paulo diz: eu vou ensinar a vocês o que eu aprendi. Existe uma forma de adorar a Deus. E a forma vai nos privar, inclusive, de cairmos nas tentações da nossa carne. Então, para aqueles que desprezam a forma do culto, a liturgia do culto, precisam lembrar que a falta de liturgia, a falta de uma forma, levou a igreja de Corinto ao pecado. Quando Paulo estabeleceu a forma, privou-os de cair novamente nesse pecado. O comer indignamente aqui tinha a ver, sim, com a forma. E muitos foram punidos severamente por desprezarem esta forma. A forma, irmãos, do culto é algo belíssimo, extremamente necessário, que abençoa o pecador. Quando nós temos uma forma de viver, que nós chamamos comumente de rotina, a rotina da vida na minha casa. Primeiro eu acordo a tal hora, escovo os dentes, tomo banho, me arrumo, vou tomar café, faço devocional e depois isso, todo dia, todo dia, todo dia. Experimente você tirar essa forma da sua vida e veja a bagunça que sua vida vai virar. Então nós temos rotina para todas as coisas. Mas quando chegamos no culto, nós queremos que o culto seja dinâmico.
Todo domingo diferente, todo domingo uma sequência diferente, oportunidades distintas. E o que vai acontecer no final das coisas? Deus não será adorado. A forma é algo extremamente necessário para que o pecador não se entregue à sua própria natureza. Paulo disse: aquilo que eu aprendi, eu estou ensinando. Eu não estou dizendo nada que eu não tenha recebido do Senhor. E a ordem na casa de Deus é uma bênção para os santos. Então, irmãos, fujam de lugares desordenados. Nós não queremos ter desordem na nossa casa, nós não queremos ter desordem nas nossas finanças, nós não queremos desordem nos nossos negócios. Por que então querer tanta desordem na casa de Deus? Não é justamente para o pecado? Vocês acham que alguém que busca esse dinamismo louco da nossa época está buscando para fazer o que Deus quer? Não, ele está buscando para fazer o que ele quer, o que está no coração dele. Haja vista que em nossos tempos as pessoas muitas vezes louvam igrejas que fazem o batismo num toboágua. Parece brincadeira, mas não é. Descendo o toboágua e dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém faz isso para reflexão? Não, faz para bagunça. Para perturbar o que está estabelecido. Quando a igreja, no meio da ceia do Senhor, toca uma música animadíssima e todo mundo começa a dançar, quem ali está imaginando que esse momento é um momento que nós estamos fazendo referência à morte de Cristo? Porque isso aqui é encenação da morte de Cristo. Como é que se celebra a morte? Como é que se dança no meio da morte? Nós não vamos nos entristecer, é verdade, porque ele vive. Mas nós vamos nos lembrar que ele morreu pelo meu pecado. A ordem do culto é uma grande bênção, irmãos. O apóstolo Paulo corrige os problemas e os pecados da vida da igreja de Corinto, dizendo: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Eu não inventei. Eu não quero ser dinâmico. Eu não quero ser criativo. Eu quero ser bíblico e fiel. Deus nos ajude, irmãos. Deus abençoe esta igreja, para que ela nunca, jamais seja criativa no culto. Nunca, jamais seja dinâmica no culto. Mas que ela seja fiel àquilo que o Senhor nos ensinou. Porque isso irá proteger os nossos corações de tomarmos o pão e o vinho de maneira indigna. Amém. Vamos orar?